O que eu considero uma família reconstruída? É a família onde houve uma separação, né, por qualquer que tenha sido a razão, e aí haviam filhos. E nessa separação os filhos ficaram com a mãe, que é o mais natural, ou ficaram com o pai, que é o meu caso. Na separação, né, as meninas escolheram viver comigo. Isso para mim é uma família reconstruída, é uma família onde houve uma ruptura, né, houve uma separação, por alguma razão, volto a dizer, e em algum momento houve a união, no caso do pai com uma outra mulher, né? E nessa união, né, eu acredito que há uma aliança, uma nova aliança, né? Ainda mais quando ela é consumada em cartório, na igreja. No meu caso foi o pai da minha atual esposa que deu a bênção do casamento, porque ele é pastor, e casamos no cartório. Então, assim, há uma aliança com Deus, há uma aliança com o homem, onde há testemunhas, onde há um documento hoje que comprova a nossa união. E na parte emocional, né, ou seja, com os envolvidos do casamento, também há uma aliança. Afinal de contas, nós vamos dividir uma casa, vamos dividir uma rotina, vamos dividir uma intimidade, e é necessário que haja uma entrega, uma confiança, né? Então, assim, isso se torna uma aliança natural e que a gente tem que alimentar, porque nada nessa vida nasce pronto. Isso a gente já sabe, a gente já ouviu. Tanto o mal como o bem, ele é alimentado. A gente tem que fazer a nossa opção, tá? Então, assim, o que eu tenho visto muito e o que eu lutei muito para que na minha vida não existisse, uma família reconstruída, onde a mulher que entra nessa família, eu estou colocando o meu cenário, a mulher que entra nessa família é vista como uma madrasta ou como uma mulher, né, que entrou na vida de papai. Isso pode até acontecer, infelizmente eu vejo muitos casos em que isso acontece, onde a mulher entra pelo interesse, pelo amor, né, do homem. É lógico que é o inverso também, volto a dizer que eu estou colocando o meu cenário, e isso que o homem, né, no caso, tem filhos, ou filhas, ou um filho, enfim, e há um grande conflito por isso, porque a mulher, na maioria, infelizmente eu vejo muito isso, não aceita muito bem isso, é aquela história do pacote, né, que vem completo. Existem brincadeiras a respeito disso, que eu não vejo mal a partir do momento que sejam levados para a brincadeira. Eu não faço. Eu não vejo mal quando eu vejo alguém fazer de maneira inocente, tranquila e beleza, ok. Mas eu não faço porque as palavras têm muito poder e eu não gosto de utilizar o poder das palavras para o mal, ainda que sem querer. Então eu me policio muito. Então esse tipo de brincadeira eu não faço. Por quê? Porque a partir do momento que uma mulher assume o papel, tá, de esposa, com todos os seus interesses normais, né, como qualquer ser humano tem, todos nós somos interesseiros, todos nós temos o interesse. E isso pode ser visto como uma coisa boa quando está com a boa intenção, né, como tudo na vida. Então, assim, a mulher assume a posição de esposa, automaticamente ela assume a posição de cuidadora daquela filha, filhos, no meu caso, 2 meninas. Ela pode ser uma simples cuidadora, que vai prestar conta, né, digamos, vai cuidar de maneira bondosa das meninas, ou seja, se tem uma situação estável boa, tem funcionários na casa, ela simplesmente saber se está tudo bem, se falta alguma coisa, ok. Ou, no meu cenário, onde nós não tínhamos ninguém trabalhando na casa, ela vai abraçar os 50% dela daquele lar e ela vai ter que se doar. Por que ela vai ter que se doar? Porque tem que ser uma proposta, gente, olha só. Se você, mulher, homem, se relacionou com alguém sem o menor preparo para o casamento, sem entender o que é um casamento, sem conhecer a pessoa que vai viver com você, sem tomar os devidos cuidados para uma gravidez ou engravidar de forma proposital, sem o devido preparo para ser mãe e pai, para trazer uma outra vida para este mundo, onde vocês terão que educar, né, além das necessidades básicas, né, que só o dinheiro pode suprir, infelizmente vocês estão cometendo uma aventura muito grande. E a grande chance disso não dar certo é real. Ou seja, há uma separação, uma mulher para um lado, um marido para o outro, os filhos no meio com quem vai ficar, uma divisão absurda. Ou seja, pessoal, é preciso que haja consciência do que é a união de 2 pessoas, até mesmo no namoro, que é a porta de entrada para tudo. E a partir daí, para todo o restante. Ou seja, você entrou numa relação, você mulher, volto a dizer, no meu cenário, entrou numa relação que já tem 2 filhas. O que você pode esperar disso?
a sua entrega total e a sua responsabilidade total em relação a isso, né? Então, assim, o meu cenário, a minha esposa entrou, abraçou as meninas, ela desde o começo falou assim, eu te amo e eu sei que para viver com você eu vou ter que viver com as meninas porque eu sei do seu amor por elas, ok? Eu disse, realmente legal a sua observação, a gente conversa muito, não é à toa, né? Tem um outro vídeo que eu falo, eu levei 6 meses para ter uma relação com a minha atual companheira de 10 anos, porque nós queríamos ter a certeza, principalmente eu, por ter vindo de outras relações, eu queria ter a certeza de que seria uma relação abençoada. Por isso eu passei alguns, se não me engano, foram 2 anos pedindo a Deus que abençoasse uma nova relação na minha vida. E quando abençoou, eu tive o cuidado de passar 6 meses conversando para ter certeza que nós tínhamos os mesmos ideais, que nós estaríamos preparados para enfrentar os problemas naturais que a união de 2 pessoas acaba trazendo nesse mundo que a gente vive, ok? Então, resultado, nós então passamos a viver juntos, ela abraçou fortemente as meninas e há 10 anos ela se dedica como uma verdadeira mãe às meninas. Todos os cuidados necessários, as preocupações, orações de madrugada, cansou de levantar, como até hoje faz, e orar no quarto, pelas meninas, pela saúde das meninas, pelo estudo das meninas e, sabe, pelo namoradinhos, amizades principalmente. Ou seja, ela tem todos os cuidados que uma mãe naturalmente deveria ter. Por que eu digo naturalmente deveria ter? Porque em alguns casos não tem. Em alguns casos aconteceu, como eu falei agora há pouco, uma aventura. Se apaixonou, sentiu uma cosquinha, teve uma relação sexual e dali apareceu uma criança. E agora? Não vai cuidar? Infelizmente é assim que funciona. Entendeu? Quantas crianças moram dentro de suas casas com os seus pais biológicos e são órfãos de pais? Entendeu? Então, assim, eu quero pontuar o seguinte aqui. A partir do momento que há uma família reconstruída, como eu usei a palavra, isso é preciso ser visto de maneira muito verdadeira e muito amorosa, pelo seguinte, de maneira muito responsável, eu quero dizer. Não é porque não é a mãe que não vai ser visto como uma mãe que cuida, uma mãe que educa. Essa história de a mãe ou o pai falar assim, né, separou e aí o filho vive em outra casa com outra pessoa, mas o filho é meu, tá lá, mas é meu. Cara, teu por quê? Teu porque nasceu da tua barriga, no caso da mulher, ou do homem porque foi ele que engravidou a mulher, mas quem está cuidando? Então é o seguinte, você sim é pai ou mãe biológicos, são pai e mãe biológicos, mas quem está cuidando, quem está dando sua vida, quem está dando os seus dias, sabe, envelhecendo lá pelas preocupações que uma criança traz, é a outra pessoa. Então, no mínimo, ela tem que ser considerada mãe ou pai 2. Esse negócio de ficar envenenando um filho contra a madrasta ou contra padrasto, gente, pelo amor de Deus, se tu já faliu, sabe, no teu empreendimento, casamento, porque entrou na aventura, esse é problema teu. Busca Deus para corrigir isso, busca os ensinamentos. Hoje tem tantos vídeos na internet, tantas pessoas se doando para falar sobre assuntos que podem edificar a tua vida, ok? Então assume tua parcela de culpa, coloca teu prejuízo no bolso e corre atrás do prejuízo para a tua vida. Tu não vai também querer destruir a vida agora da criança. Se essa pessoa está cuidando de um filho teu, honre essa pessoa no mínimo com respeito, sabe? Se o teu filho chegar em casa conversando com você, falando que fulano ou ciclano fez isso ou fez aquilo, e você sabe que está fazendo a coisa certa, que bacana, filhinho, pô, legal, você é uma pessoa boa, né? Tá cuidando bem de você, mamãe te ama, papai te ama, mas olha, a fulana ou ciclano são pessoas do bem, né? Cara, o problema é teu, se teu casamento não deu certo, a conta é tua, ok? Para isso é importante pensar antes. Entrou na aventura, teve problema, desculpa a minha forma franca de falar, problema é teu. Agora tu assume teu prejuízo, bota o prejuízo no bolso, cara. E corre atrás para não passar por isso de novo. Pode ser que você volte para essa pessoa, pode ser que você não volte, mas conheça outra pessoa, você vai repetir o erro? Enquanto você está envenenando a cabeça de uma criança, por uma frustração sua, ou por uma dor de cotovelo que você está criando, que você está alimentando, você está deixando de crescer para uma próxima relação.
Entendeu? Então é preciso que a gente tenha essa consciência. É preciso que nós vejamos as relações, as famílias reconstruídas por um outro prisma. É preciso que a gente tenha cuidado e responsabilidade com esse tipo de instituição, com esse tipo de casamento, com esse tipo de reconstrução familiar. Isso é muito precioso. É preciso que nós tenhamos a verdadeira responsabilidade e que a gente venha se empenhar cada um no seu papel. O marido, eu, por exemplo, eu vou falar sempre o meu cenário. Quando a minha atual esposa me conheceu, ela bem mais nova do que eu, quem assiste os meus vídeos, já assistiu, sabe, eu tive muito cuidado. Quando ela entrou nas nossas vidas, eu tive muito cuidado para não deixar ela, com a idade e a pouca experiência que ela tinha, ter certas responsabilidades de entrar com certas decisões na casa. Então eu proibia ela? Não. Eu estava sempre um passo à frente. Tinha que resolver, eu já entrava e resolvia. Era amoroso para resolver, assumir, abraçava aquela responsabilidade dela e tocava o negócio. Por quê? Porque com a pouca experiência que ela tinha, ela poderia sem querer botar os pés pelas mãos. Uma cobrança muito grande de querer fazer dar certo a relação dela. Uma cobrança muito grande de estar assumindo 2 vidas, no caso da minha esposa, né? 2 meninas de 6 e 7 anos. Você imagina se isso não poderia trazer uma certa insegurança e ela cometer um erro. E esse erro gerar um grande problema para ela com as crianças, porque perderia o respeito das crianças. Para ela, que se sentiria mal com o resultado negativo daquela atitude dela. E para mim, de repente, me cansar com essa situação rotineira dentro de casa, das meninas estarem brigando com ela e tal. Eu já tinha saído de um casamento complicado, imagina. Então eu assumia, marido, pai, homem, eu assumia a carga maior de responsabilidade sem que ela percebesse, para que eu pudesse conduzir isso mais tempo. Depois de muito tempo, quando eu notei que ela estava firme, que ela já estava com um conhecimento maior da vida, pela minha mentoria, pela minha responsabilidade de marido, né, com a palavra de Deus, que ela sempre se envolveu, desde muito nova ela foi apresentada no altar. Então nessa hora eu já comecei a tirar a minha administração, digamos assim. Ela vinha falar alguma coisa, eu dizia assim, olha, resolve lá você. Ah, porque eu falei, resolve lá você, pô, faz assim, tal, não sei o que, eu acho que você pode entrar assim. E comecei a deixar ela nessa fogueira, que seria a educação. Por quê? Porque eu entendi que ela já poderia entrar. Ela já teria como administrar isso, essa função de esposa e mãe, né? Então, o que eu quero dizer, eu como pai e como marido tive esse cuidado. Você, mulher, que entrou numa relação onde já tem já tem filhos, ou seja, numa relação reconstruída, se você tem um coração em Cristo, se você entende os mandamentos da vida como verdade, fique tranquilo que você dificilmente vai errar naquilo que pode fazer a diferença para o bem ou o mal da tua relação em família. Mas eu te aconselho uma coisa, converse sempre com o teu marido, o pai dos filhos dele, que agora são teus também. Converse sempre com ele, traga à tona as tuas dúvidas, preocupações de maneira amorosa, para que vocês possam juntos descobrir o que vocês precisam fazer como esteio dessa família, né? Como colunas, porque é muito importante o homem e a mulher, a presença de ambos para a criação dos filhos é muito importante. Então deixe os assuntos surgirem para que vocês possam conversar, porque você precisa se posicionar como mulher. Dentro do tempo maduro previsto ali para que tudo funcione, você precisa ir se posicionando como mulher para que as crianças também percebam que você as ama. Às vezes a sua omissão por querer evitar determinados problemas pode fazer com que elas entendam que você não tem amor, que você é só uma amiga, que você é a namoradinha do papai. Só que não, é você que lava roupa, é você que pendura, que faz comida. Dependendo da idade, é você que troca uma fralda. É você que fica de madrugada acordado preocupado se chegou em casa ou não, dependendo da idade. Entende? É você que ajuda nos deveres da escola. É muita coisa que você faz e é uma mãe que faz isso. Se é uma mãe que faz isso, você é mãe também. Como eu classifiquei ainda há pouco, mãe 1, mãe 2, não importa. Você é mãe e precisa ser honrada, respeitada como tal. Para isso você precisa mostrar, primeiro com uma conversa com o seu marido, ir pontuando aquilo que o seu desejo como mãe, né, pede, e as suas responsabilidades que você assiste, e vocês vão construindo uma relação familiar. Tira essa de que não é mãe, então não pode falar, não é pai, não pode falar, não é o escambau, desculpa meu termo meio vulgar,
é mãe e é pai sim. Enquanto estiver na sua casa, com os seus cuidados, com você alimentando, você dando lar, você é mãe, você é pai. Um ou dois não importa, é preciso que haja a consciência de que você é mãe e pai, de criação, de amor. Eu costumo dizer que quem cria, o pai ou a mãe que assume um filho para criar, esse tem uma intenção muito maior de amar do que aquele que fez, que muitas vezes faz numa transe errada. Entende? Então é assim, é preciso que haja a consciência e o equilíbrio entre todos para que haja o respeito e a construção de uma família segura, que haja entendimento, que haja amor, doação de sentimento, aonde um está preocupado com o outro, que não haja esse tipo de separação. Ah, você está falando isso porque não é meu filho. Ah, eu não falo porque é teu filho. Isso não existe, pessoal. Tem famílias se destruindo que poderiam fazer um sucesso muito grande, que poderiam se amar muito, por causa desse tipo de divisão. Vai pela lógica, pessoal. Vocês criam, vocês são pais, seja pai ou mãe, vocês são pais, vocês estão criando, entendeu? E vocês, filhos, precisam entender isso. Quem está alimentando vocês, quem bota comidinha na mesa? A minha filha, a Júlia, quando ela se formou no ensino fundamental, houve a festa. E aí a mãe foi, a tia foi, né, para essa festa de encerramento aí, para comemorar e tudo. E aí a mãe veio me parabenizar, né, pela conquista, pela situação das meninas e tal. E a Júlia falou para a mãe, parabéns para a Lu também. Afinal, o papai trabalha, mas quem está criando a gente é a Lu. Olha que bacana. Olha que entendimento legal. Olha como... E a mãe aceitou isso numa boa porque é verdade, porque contra a verdade não tem argumento. Principalmente quando você traz a verdade com paz, com base no carinho, no amor, na dedicação em Cristo, você não tem argumento. A mãe concordou na mesma hora e parabenizou a Lu também. Olha que legal. Não importa o que me fez, né? O que nos fez trazer a separação de nossas vidas, eu e a mãe das meninas. O que importa hoje é que nós tenhamos pais, cada um de um lado, pais, para fazer o nosso papel de educador das nossas filhas. Então, naquilo que diz respeito a ela, eu respeito e vice-versa. E precisamos respeitar também se ela conhecer alguém e esse alguém estiver fazendo um bom papel como pai. E no caso, a minha esposa como mãe, é preciso que a gente tenha respeito. Vocês, filhos, precisam entender isso. Vocês nunca, jamais devem dizer na cara da mãe ou pai adotivo, digamos assim, que eles não são os seus pais. Isso magoa demais. Ninguém assume uma criança de outra pessoa se não for pelo princípio do amor. Entende? E se então eles fizeram isso, respeite, honre quem cuida de você, honre quem te dá amor, quem te dá o alimento, quem te dá o lar, o cuidado de um lar. E tem muito mais para falar, só que por hora eu acho que é o suficiente para a gente entender o seguinte: o papel de cada um na relação e o quanto que nós devemos respeitar uns aos outros para que nós possamos construir um lar de harmonia e de amor. Ok? Ninguém começa nenhuma relação se não for com esse objetivo. Então que nós tenhamos o cuidado de criar uma administração que construa isso e não depois o desgaste de correr atrás, como as pessoas falam, do prejuízo. Um pouco do que eu passo, um pouco do meu pensamento, um pouco do que eu fiz para construir o meu lar. Hoje eu tenho um lar extremamente bem sucedido, uma família que tem abundância de amor e de entendimento, e não foi da noite para o dia. Eu estou no meu 3º casamento. Eu precisei aprender muita coisa. Eu tenho uma filha de 24 anos de idade. Muitos problemas vividos com a minha filha de 24 anos de idade. Então, para chegar onde eu cheguei hoje, para dizer a vocês, eu tenho abundância de felicidade, de harmonia no meu casamento, na minha vida pessoal, eu precisei viver muitas coisas e aprender muitas coisas. E eu digo para vocês que é super possível e que uma vez que vocês experimentam essa paz, nenhum outro problema tira a tua paz. A gente simplesmente, né, busca soluções, mas a paz, a cabeça no travesseiro, isso nunca mais eu passei problema por causa disso. Então, é super possível. Eu desejo que vocês tenham muita prosperidade nesse campo da vida de vocês, porque é o campo que define todos os outros. Tudo parte daí. Você pode ser milionário, se uma família em guerra, você não tem paz, porque você não conhece a paz. Mas quando você tem paz, na maior deficiência financeira, você sabe que nada pode te abalar. E você tem força para conquistar a sua fortuna, e seja ela qual for a dimensão do que você acha que é ser rico, de ter uma fortuna. Seja qual for, cada um tem o seu entendimento de riqueza,
né? Mas você vai ter paz para conseguir atingir. Agora, se você vive um casamento de aflição, uma família de aflição, se você vive problemas no teu lar, você não tem paz, os seus dias são roubados e você não consegue alcançar a sua abundância em outras áreas da sua vida. Então essa é a minha experiência de vida, é isso que eu posso ensinar para vocês e posso comprovar para vocês. E eu desejo que vocês tenham essa prosperidade, ok? Fiquem todos na paz de Cristo, um grande beijo.